Oi, pessoal. Aparece uma história de um jovem conversando com Jesus. E ele perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E assim esse jovem conversou com Jesus. Então, no meio dessa conversa, o que está escrito na lei? Está falando que tem que amar o próximo com todo o coração e tem que amar Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças. E o que Jesus falou? O jovem falou assim: já tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Então ele está falando que amou o próximo como a si mesmo, que ele cumpriu todos os mandamentos. Então, eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Eu fiz tudo isso, então o que me falta ainda? E Jesus falou: vai, vende todos os teus bens e dá aos pobres. E vem e segue-me. Então, se ele ama o próximo como a si mesmo, quando a gente lê o livro do homem atacado por salteadores, ele estava indo de Jerusalém para Jericó e foi atacado por salteadores. Passou o sacerdote, passou o levita e passou o bom samaritano. O sacerdote fugiu, o levita fugiu. Por quê? Indo pelo caminho deles, eles viram um homem atacado por salteadores. E quando viram o homem atacado por salteadores, o que eles sentiram? Deve ter ladrão por aqui. Daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa comigo. Então eu vou fugir logo, porque se eu encontrar os salteadores, eu vou ser atacado e vou morrer. E eles pensaram assim. Então, para poder ajudar aquele homem atacado por salteadores, se eu não amar o próximo como a mim mesmo, eu jamais vou poder fazer isso. Então, é aí que o bom samaritano vai salvar o homem atacado por salteadores. Para o bom samaritano salvar o homem atacado por salteadores, ele tem que arriscar sua vida. Tem alguém que ama o seu próximo sem arriscar sua vida? Não. Então, é impossível para a gente. O problema é que esse jovem, ele pensava o quê? Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Tá, então você não precisa arriscar a tua vida, você só vai lá e dá os seus bens. O jovem não pôde fazer isso. Por quê? Eu jamais consigo amar o próximo como a mim mesmo. O único que fez isso foi o bom samaritano. Assim como vocês sabem, o bom samaritano é a sombra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele abandonou o seu corpo para nos salvar. Ele, na realidade, que ele abandonou o seu corpo para nos salvar. Mas vocês podem abandonar seu corpo? Vocês realmente podem dar o seu corpo pelo próximo? Uma vez eu fui fazer uma conferência na colônia dos leprosos, em Yosu. E quando eu fui nessa colônia, tinha um pastor assim muito grande ministrando ali. O túmulo do pastor Song Yang estava ali e todo mundo o respeitava muito. E esse pastor Song Yang, por que as pessoas o respeitavam tanto?
Porque eles mataram o filho desse pastor. E aquela pessoa que matou o seu próprio filho, ele adotou esse homem que matou o seu próprio filho. Então, eu nunca poderia ter esse tipo de coração. Porque eu acho que eu nunca poderia adotar como meu próprio filho aquele que matou o meu filho. Como você poderia olhar todo dia para essa pessoa chamando de filho e olhando como filho? Toda vez que ele visse aquele assassino, ia se lembrar, ele matou meu filho. Eu não conseguiria fazer isso. Esse pastor, Song Young-won, ele adotou o assassino do seu filho como seu próprio filho. Ele salvou esse assassino. E todos daquela colônia falavam que ele era o exemplo de amor. Falava que ele tinha um grande amor. Então, dentro do pastor Song Young-won, não tinha pecado? O pastor, ele adotou aquele assassino como seu próprio filho. Então, mas ele mesmo podia lavar o seu pecado? Sem a ajuda de Jesus Cristo, será que ele poderia receber perdão do pecado? Ele pode ser limpo sem a ajuda de Deus? Não. Todos nós somos descendentes de Adão. Eu não sei, mas o pastor Song Young-won, eu penso que ele é uma pessoa muito respeitosa e preciosa. Mas será que ele nunca cometeu pecado? Será que ele não tinha nenhum pecado? Não. Por isso, ele também acreditou em Jesus. Por isso, ele também quis receber o perdão do pecado diante de Jesus. Por isso, ele serviu a Jesus. Ele serviu a Jesus com todo o seu coração. Ele também precisava receber o perdão do pecado por meio de Jesus. Mesmo tendo um grande amor assim, ele não podia perdoar o seu próprio pecado. Vivendo a minha vida, eu já me encontrei com pessoas muito maiores do que eu. Eu me encontrei também pessoas muito mais bondosas do que eu. Eu também encontrei bastante pessoas que se sacrificam mais do que eu. Para falar a verdade, eu quase nunca me sacrifiquei pela outra pessoa. O que eu estou fazendo pelo outro? Eu somente estou pregando o evangelho. Quase não tem nada que eu faça pelo próximo. Por isso, eu não tenho como ir para diante de Deus com a minha bondade. Tem muitos servos preciosos de Deus, mas nessa terra, qualquer pessoa que seja, por mais que seja uma pessoa bondosa ou maldosa, se nós quisermos ir diante de Deus, nós temos que passar pela cruz de Jesus Cristo. Através da cruz de Jesus Cristo, através dessa morte, nós podemos ficar diante de Deus. Porque eu fui bondoso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não existe ninguém que possa ir para o céu pelas suas obras. Então, nós irmos para diante de Deus, nós receber o perdão do pecado, tem que ser 100% pela graça, pela cruz de Jesus Cristo. Esse jovem perguntou para Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, essa pergunta está errada. Não é a gente fazendo uma boa obra que a gente vai ir para o céu. Então, se a gente fizer uma boa obra, esse lado vai para aquele lado, mas se a gente cometer muito pecado, o outro lado é que vai subir. Então, se a minha maldade diminuir, minha bondade subir, então eu vou para o céu. Mas se o meu pecado aumentar, eu vou para o inferno. Jamais eu posso ir para o céu dessa forma.
Se eu falar de uma forma simples, tenho que ter meu pecado lavado tão branco quanto a neve. Qualquer ser humano que seja, pelo seu esforço, pela sua força, não pode lavar seu pecado. Então, passar o nosso pecado para Jesus Cristo, porque nós não conseguimos fazer isso perfeitamente, nós precisamos de Jesus Cristo. Em Isaías 53 está escrito, versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Então, a Bíblia diz, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de nós todos. Agora o pecado já não está mais conosco. Ele passou para Jesus Cristo. Quem? O Senhor fez isso. Foi Deus quem fez isso. Então, nós não conseguimos passar o pecado para Jesus Cristo perfeitamente se nós tivéssemos que passar. Mas Deus já passou perfeitamente esses pecados para Jesus Cristo. Sem sobrar nenhuma gota de pecado, passou 100% todo o pecado. Se por acaso, quando Deus nos viu, se ainda tiver pecado dentro de você, se tiver alguns poucos de pecado sobrando, então Deus vai se assustar. Por quê? Eu tinha que ter passado todos os pecados. Não podia ter sobrado nenhum pecado. Deus jamais fez isso. Todo o nosso pecado, Ele fez cair sobre... Mas o Senhor fez cair sobre Ele todo o nosso pecado. Então, quer dizer que todo o nosso pecado passou para Jesus Cristo sem sobrar nenhum. Sem sobrar nenhum pecado, todos os nossos pecados passaram para Jesus. Mas o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de nós todos. Então, é isso que está falando. Se Ele falou que passou todo o nosso pecado e ainda estiver sobrando pecado, não poderia estar escrito na Bíblia, mas o Senhor fez cair sobre Ele o pecado de nós todos. Isso seria uma mentira. Se tivesse sobrado, então teria que estar escrito, mas o Senhor fez cair o pecado, alguns pecados para Ele. Ele passou o suficiente para Jesus. Ele tinha que falar desse jeito. Mas a Bíblia não fala assim. Ele fez cair o pecado de nós todos sobre Ele. Então, todos os nossos pecados, sem sobrar nenhum, passaram para Jesus. Então, o pecado do passado tá bom, mas e o pecado que nós cometemos diariamente no presente? Então, isso se torna um problema cronológico para a gente. Quando nós recebemos o perdão do pecado, tem 2 métodos para receber o perdão do pecado. No Antigo Testamento, Moisés, ele viu o templo lá no céu e ele fez aqui na terra o mesmo tabernáculo. E as pessoas que cometiam pecado, elas tinham que levar uma ovelha, um cabrito para receber o perdão do pecado. Mas esse perdão do pecado não podia perdoar o pecado eternamente. Porque esse tabernáculo que estava na terra tinha o passado, o presente e o futuro porque estava na terra. Mas o mundo de Deus é eterno. Deus, ele não tem esse tempo cronológico, passado, presente e futuro. Ele tem o tempo eterno. Eu já falei isso antes. Mas quando a gente vê em Hebreus, capítulo 9, versículo 11... está escrito que, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação.
Jesus Cristo, ele não morreu derramando seu sangue nesse tabernáculo dessa terra. Não perfeito por mãos. Quer dizer, não dessa criação, mas é o maior e mais perfeito tabernáculo, aquele que está no céu. Porque nessa terra existe um mundo cronológico. Se você lavar o pecado nessa terra, então tem no tal dia, tal mês e tal ano. Mas lá no céu, porque é um tempo eterno, não existe calendário, não existe relógio e não tem uma data. É eternamente. Por isso, Jesus Cristo foi do tabernáculo do céu. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E o que está escrito depois? Entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Se esse sangue de Jesus Cristo não dá eterna redenção, então, como aquele Jesus Cristo que nasceu há 2000 anos pode lavar o nosso pecado que nós nascemos hoje? Nesse mundo cronológico existe o passado, o presente e o futuro. Mas porque aqui na Terra somente o presente que existe, então Jesus Cristo não morreu pelo nosso pecado nessa terra. Mas com esse sangue, Jesus Cristo, ele levou esse sangue lá para o santo dos santos do templo do tabernáculo do céu. Por isso, esse sangue, ele nos perdoou eternamente dos nossos pecados. E no livro de Hebreus, capítulo 10, continuamente fala isso. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Está escrito uma vez por todas. Está escrito que temos sido santificados. Então, essa santificação é diferente do Antigo Testamento. Então, em Hebreus capítulo 10, versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. No tabernáculo da terra, não pode ser lavado o pecado eternamente, somente naquele momento. Mas Jesus Cristo, para lavar o pecado lá no tabernáculo do céu, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. Então, essa palavra tem em Hebreus 10, 12. Jesus Cristo lavou os nossos pecados eternamente. Se Jesus Cristo não tivesse dado a oferta eterna, então ele pode ter lavado o pecado daquelas pessoas do passado, mas ele não poderia lavar o nosso pecado. Porque quando Jesus Cristo morreu na cruz, a gente nem tinha nascido, nem tinha cometido pecado ainda. Então a nossa maldade nem tinha aparecido ainda. Então, como Jesus poderia lavar nosso pecado? Então, para Jesus Cristo lavar o nosso pecado eternamente, ele não foi sacrificado aqui nesse tabernáculo da terra, mas ele derramou o seu sangue lá no tabernáculo do céu. Então, em Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Na época de Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, os pecados dele também foram perdoados na cruz. Mas 2000 anos que se passaram que Jesus Cristo veio, mas esse sacrifício que foi Jesus Cristo, ele lavou
pelo sangue dele, o pecado de Pedro e também lavou o nosso. Por causa disso, a morte de Jesus Cristo na cruz é diferente do sacrifício do Antigo Testamento de ovelhas, bois. As ovelhas, os bois não podiam lavar o pecado eternamente. Naquele tempo, as ovelhas e os bois só podiam lavar o pecado daquele tempo. E se cometesse pecado de novo, tinha que pegar outra ovelha. E o pecado foi perdoado. E de novo a pessoa cometia pecado. Mas essa ovelha, esse boi, eles lavavam o pecado aqui nessa terra. Só lavava, por isso, o pecado daquele tempo. Não podia lavar o pecado eternamente. Então, qual a diferença do sangue de bois, ovelhas e de Jesus Cristo? O sangue da ovelha era jogado no altar de holocausto e de Jesus também. O sangue das ovelhas lavava pecado, o sangue de Jesus também lava pecado. Mas esse sangue dos animais eram derramados no tabernáculo aqui da terra. Lavavam pecado, mas aqui na terra o tempo passa. Assim como a água do rio passa. Se você colocar um papel no rio, ele vai descendo. Porque nessa terra tem o tempo. Esse tempo, ele jamais volta. Se esse tempo passar, em 2014, então dia 18 de outubro de 2014, então 9h53 da manhã, essa hora jamais vai voltar, nunca mais. Ela vai passar e ela vai entrar num diário como se fosse um passado. Porque o tempo, a gente tem o tempo cronológico, porque ele simplesmente vai passando, ele se torna um passado. Mas se nós pegarmos um avião mais rápido do que a luz, e se for para o passado, a gente consegue voltar para o passado, as pessoas dizem. Mas não existe uma velocidade maior do que a luz, um avião que tenha velocidade maior do que a luz. Mas não é assim como Jesus. Jesus Cristo não lavou nosso pecado nesse tempo cronológico. Ele lavou nosso pecado. Aonde? No céu eterno. Onde o tempo não passa. Ele segurou o tempo. E o tempo está parado. O tempo não passa. É uma coisa eterna. Não envelhece. Não morre, porque o tempo não passa. É ali que ele derramou o seu sangue. Por isso, a morte de Jesus Cristo se torna numa eterna redenção. Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás, mas passando-se 2000 anos e vendo hoje, então, o tempo que Jesus Cristo morreu aqui na terra, nós nem pudemos ver a Jesus e ainda nem tínhamos cometido pecado. Então, para lavar o pecado oferecendo animais, tinha que matar todo dia o animal. Mas Jesus Cristo, ele foi sacrificado no céu eterno, no tabernáculo eterno. Por isso, meus pecados foram perdoados eternamente. Então, há 2000 anos... pelos nossos pecados, Jesus Cristo derramando o seu sangue na cruz, até agora o nosso pecado foi perdoado. Mas o problema, o que a Bíblia diz? Que ele foi a eterna redenção. Se ele nos deu a eterna redenção, todos os nossos pecados foram lavados perfeitamente na Bíblia. O João Batista, vendo a Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo estava levando o pecado do mundo. Desde que esse mundo foi criado até o fim desse mundo, Jesus Cristo carregou todos esses pecados e levou na cruz. E assim,
Ele resolveu todo o pecado na cruz. Porque as pessoas sabem disso muito vagamente. Elas sabem que Jesus Cristo lavou os seus pecados. Elas sabem que Jesus Cristo morreu para lavar os seus pecados. Mas aí surge uma dúvida nas pessoas. Eu também cometi pecado. Eu também penso no pecado no coração. Mas eu vendo que eu estou continuamente sofrendo, eu acho que eu não recebi o perdão do pecado. Então, por quê? Jesus Cristo, ele morreu pelo meu pecado. Mas como eu ainda tenho pecado? Essa pessoa não acredita na Bíblia, mas está escutando a voz da sua consciência. A voz da consciência e a palavra da Bíblia são diferentes. Por mais que quando eu vejo, parece que eu tenho pecado, mas se a Bíblia diz que meu pecado foi lavado, então ele foi lavado. Agora, pessoal, não escutem mais a voz da sua consciência. Não escutem a voz do seu próprio pensamento. Acreditem na palavra de Deus. E através da morte do seu Filho na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Eu já lavei os pecados dele e nunca mais me lembrarei deles. Diz o Senhor. Se Deus ele se lembrar do nosso pecado, então Deus é mentiroso. Então, se ele ainda se lembrar dos nossos pecados, então Deus é mentiroso. Mas Deus não é mentiroso. Acreditem da forma que ele falou, que ele já perdoou nossos pecados. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Simplesmente acreditem nessa palavra. Isso é a palavra de Deus. Muito obrigado. Até a próxima.